E eu pensei num exercício, uma reflexão para a gente fazer juntos. E eu tinha pensado em deixar no final, mas acho que eu vou fazer no começo. Porque aí a gente já fica mais próximo. Eu vou conversar com vocês sobre um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, exatamente o trecho 33, 34, versículo 33, 34, que Jesus aconselha a gente buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, para eu poder situar isso, na verdade, Jesus está dando 3 recomendações para a gente, 3 orientações. Para a gente não se inquietar, não ficar tão ansioso pelas coisas do amanhã, para a gente ficar um pouco mais na presença, né? Para a gente não entesourar bens que são perecíveis, para a gente se dedicar a amealhar recursos que são da vida eterna. E o caminho que ele dá para a gente conseguir fazer isso que para nós é tão difícil é buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Então, quando ele fala esse em primeiro lugar, deixa eu só ver que oração. Em primeiro lugar, o que ele está dizendo é essa primazia, esse privilégio que eu preciso dar. Não é que a gente não deva buscar o conforto material ou que a gente não deva se dedicar às coisas da terra, afinal nós estamos encarnados. Mas ele está dizendo o que deve ser, aquilo que deve ser prioridade para você ou para onde você deve olhar quando você estiver na busca desses bens materiais. Só que para a gente buscar isso, buscar os bens materiais ou buscar os bens espirituais, não é tão simples, não é só uma questão de eu quero, vou. É como eu me trabalho internamente para poder estar nessa sintonia dessa busca. Então, eu pensei num exercício para a gente sentir essa sintonia, essa frequência. Quando a gente fala, o som da nossa voz é uma frequência. Quando a gente pensa, o nosso pensamento tem uma frequência. Quando a gente sente, o nosso sentimento tem uma frequência. Tudo é frequência na nossa experiência de espíritos que somos. Então, a gente vai experimentar um pouco a frequência da fala. E eu vou mexer com vocês um pouco fisicamente. Então, eu queria que você girasse a sua cadeira de frente para alguém. Larga essas bolsas, gente. Não fiquem tão preocupados com os bens materiais. Solta essas bolsas. Mas dá um espacinho entre as cadeiras para não ficar grudado demais. De frente, de frente. De frente. Isso. Não, 3 não vale, não. 3 não vale, não. 3 não vale. Ela vai lá, ó, para completar 4. Faz uma dupla com a Jaqueline. Tem que ser dupla. É. Dupla. Dupla. Todo mundo já fez a dupla? Vocês vão combinar quem é que vai dizer a frase que eu vou dizer e você vai repetir, e quem é que vai escutar. Eu quero que você tenha a experiência. Peraí, gente. Que você tenha a experiência de falar e a experiência de escutar. Então, combine entre vocês dois quem é que vai fazer a fala e quem é que vai escutar. Combinou? Foi? Já combinou? Então, quem vai falar, vai repetir a frase que eu vou dizer. E quem vai escutar, só escuta. Não vale falar. E quem vai escutar, vai exercitar, escutar olhando.
Porque a gente geralmente escuta, desvia o olhar, né? Eu queria que vocês experimentassem o escutar, olhando, porque quando a gente recebe a fala de alguém, a gente não recebe só o som, a gente recebe a energia que vem dos olhos. Porque a candeia do nosso corpo está no olhar. Tá bom? São só 6 frases, simples assim. Então, para aquele que fala, você vai falar olhando. Seus olhos são a candeia... Espera eu falar a frase toda. Calma. Você vai falar a frase sentindo a frase. Vou dizer logo, vou dar um spoiler do que eu quero. Eu quero que vocês sintam o poder consolador destas palavras. Solta os braços. Isso. Nós estamos fazendo uma experiência de amor. Então, é braço solto, olho no olho, olhos dados. Um fala e o outro escuta e recebe. Aprender a receber é uma tarefa difícil para corações orgulhosos, né? Então, a gente também está fazendo o exercício de soltar essa defesa grande que a gente tem. Então, a frase é: só vale falar a frase, não vale conversar. Tá bom? Seus olhos são a candeia do seu corpo. Fala com amor, isso. Isso. Falas de amor são baixinho, né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Você está falando com amor? Do que está cheio o seu coração? Não se preocupe demais com os boletos. É para falar. Não se preocupe demais com seus bens. A sua vida é mais importante que tudo isso. Fala com amor essa frase, com amor. Respira. Não fica tão ansioso com o dia de amanhã. Porque a cada dia basta o seu mal. Aliás, não andeis ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração, apresente seu pedido a Deus. Você falou com amor essa frase? É verdade para você isso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai proteger teu coração e tua mente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, protege teu coração e tua mente. Respira. Você sentiu que um clima um pouquinho mais íntimo aconteceu entre você e seu par? Isso é uma experiência amorosa. Você que escutou, sentiu algum alívio?
Conta para o seu par que momento você sentiu esse alívio. Quando ele disse o quê? Respirou. Agora um abraço no seu par. E você pode voltar com a sua cadeira para o lugar. Então vamos lá. No livro Conflitos Existenciais, no capítulo sobre a ansiedade, aliás, aqui um breve comercial, quem quiser assistir os estudos do conflito está no YouTube. Tem todos os capítulos, estou gravando todos. No capítulo sobre a ansiedade, a Joana de Angelis vai dar uma aula sobre a teoria do apego. Ela vai explicar a teoria do John Bowlby, que foi um psicólogo britânico que, em 1970, explicou que a criança se dirige aos seus pais não por impulso, mas por ânsia de vínculo. Quando a criança nasce, bebê não nasce ansioso. Bebê nasce com ânsia de vínculo, que é uma coisa diferente. Ânsia de vínculo, ou seja, todo bebê busca sua mãe. E o Bowlby vai explicar que esse apego é bom, necessário para o desenvolvimento psíquico, biológico, em todos os sentidos. E claro, Joana de Angelis vai dizer, e claro, espiritual também. E o que vai acontecer de importante é que nós, enquanto pais, que tivemos esse momento de nossas vidas, quando bebês, complicado. Quando a gente se torna pai e mãe, nem sempre a gente consegue corresponder essa ânsia de vínculo que os bebês têm. E não só quando é bebê, durante a primeira infância, que é o momento das grandes feridas da alma. Até em torno dos 6, 7 anos, acontecem as nossas maiores lesões na nossa alma. Então, ela vai explicar que é aí que nasce a ansiedade. Essa ansiedade da vida adulta que a gente conhece, a Joana vai explicar que a gênese dela, psicologicamente, acontece nesse período que Bowlby explicou super bem. E ela vai mostrar a teoria dele, que eu vou aqui bem basiquinho, só para me referir. O que tem a ver a ansiedade com isso tudo? Porque Jesus disse que a gente não se inquietasse. Então, Jesus está dizendo, existe a possibilidade de você sair dessa esfera, dessa ansiedade patogênica que a gente vive. E se há 2000 e tantos anos atrás ele disse isso, já tinha povo ansioso lá. Então, até hoje, fabricando ansiedade nas nossas experiências cotidianas. É tão forte essa experiência nossa de ansiedade que é difícil você encontrar uma pessoa que não toma remédio para ansiedade. Todo mundo toma medicamento para ansiedade, como se fosse remédio para, sei lá, para unha, né? Para crescer o cabelo. Como se já tivéssemos aceitado que é assim mesmo. A vida moderna é ansiosa mesmo. Não, Jesus aponta outro caminho. Existe um medicamento espiritual para a gente cuidar da ansiedade. Bom, mas voltando lá para o Bowlby, só para a gente caminhar um pouquinho aqui junto com ela, para vocês entenderem por que eu fiz esse exercício com vocês. O Bowlby vai dizer o seguinte: o que acontece nessa fase de bebê e até os 7 anos de idade que nos causa tanta lesão emocional? É que os nossos pais
precários, porque também tiveram pais precários, porque afinal estamos num mundo de prova e expiação. O que acontece? Como tem dificuldade de dar conta de tantas necessidades de suas crianças, lidam com isso através do controle. E controlam através das ameaças. Então, os pais educam ameaçando. Se você fizer assim, eu vou te deixar. Se você fizer assim, não vou mais amar você. Eu vou me suicidar, eu vou me matar, eu vou abandonar essa família, eu vou deixar todo mundo sozinho aí, vocês que se virem. Essas frases contínuas de ameaça, ele faz um levantamento de 6 a 7 frases de ameaça. E se vocês se lembrarem da infância de vocês, vocês vão se lembrar dessas frases ameaçadoras que dizem que mensagem para as crianças? Que o seu direito de ser filho e de receber amor gratuitamente, só porque você nasceu, a qualquer momento eu posso retirar. Então, a Joana vai dizer o seguinte: se você, enquanto criança, que tem poucas condições cognitivas de contrapor isso e de entender que seu pai não estava bem ou sua mãe estava irritada, o chefe dela mandou ela embora ou qualquer coisa parecida, você entende que isso é verdade. Sim, seu pai pode se matar, pode matar você, pode abandonar todo mundo, todos vão ficar sem comida, a culpa é sua. Se a sua mãe morrer, a culpa é sua. A criança acredita. Então, ela vai para um lugar de desconfiança da proteção maior. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que os pais são a representação, a primeira representação de Deus para nós. Então, o que a Joana vai nos ajudar a compreender é que, se na infância a gente tem o nosso vínculo com os nossos pais em ameaça, a gente entende que o nosso vínculo com o nosso pai maior também é assim. Então, para a gente ter fé no vínculo com Deus, precisamos de uma construção que passa por uma revisão por essas feridas, está claro? Então, para a gente poder ter fé em Deus, nos apoiar nessa relação divina, nos sentirmos filhos de Deus, nós precisamos de esforço para isso, porque isso é uma conquista para nós. O que a Joana vai enlaçar é que isso não veio do nada. Então, o Elahá estava contando aqui que na época da Revolução Francesa teve um rompimento com a fé. A grande cisão da fé e da ciência, né? Que a gente vive as consequências até hoje. Como se não pudéssemos falar de Deus, como se tivéssemos deixado de ser filhos de Deus. Se Deus deixou de ser a nossa referência, quem te colocou no lugar? Né? Colocamos no lugar os bens materiais, a vida material. Então, nós nos dirigimos não para uma vida divina, nós nos dirigimos para uma vida próspera financeiramente. Então, os pais, quando vão colocar... Eu estou falando do Rio de Janeiro, tá? Lá no Rio de Janeiro é assim, a criança está indo no jardim de infância, ele coloca numa escola que tem score altíssimo para o Enem, que passa para a faculdade de medicina, mas a criança tem 4 anos. Ela está precisando de espaço para brincar, mas o pai já está pensando no dinheiro que ela vai ganhar se ela tiver profissão de médico, é assim. Porque isso tem representação de que eu fiz direito o meu papel de pai. Meu filho venceu financeiramente. Então, quando o único critério de felicidade é esse, fica muito difícil viver sem ansiedade. Consequência, no Rio de Janeiro, que só de lá que eu posso falar, e como psicoterapeuta que sou e as pessoas que eu recebo para atendimento, alto índice de adolescentes com risco de suicídio, uma pressão imensa para escolher uma profissão que tem que dar certo, que tem que ser próspera, que não tem a possibilidade de escolher ou tentar ou exercitar, porque só tem esse parâmetro de felicidade. O que é ser bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido? Tem um livro da Joana chamado Diretrizes para o Êxito. É outra coisa. O que é um êxito espiritual para um espírito que reencarnou várias vezes com história de suicídio? É conseguir ficar vivo. Isso é êxito. Não desencarnar de novo pelo suicídio. Isso é um excelente êxito. Não é?
tive uma experiência boa numa das minhas andanças aqui por Minas. Tive aí no mês passado, conhecendo esses cantinhos daqui. Uma senhora que tem 2 filhos com muita complicação, com uso de drogas, enfim, essas sagas que vocês conhecem como é doloroso, né, que eu também tive familiar assim. E ela me disse o seguinte: olha, deixa eu te dizer, eu sou espírita, mas eu muitas vezes desejei que eles morressem logo, porque eu não aguento mais isso que eu vivo. Todos os dias eu não sei onde eles estão foragidos, se a polícia matou, se não. Eu vivo em desespero, em sobressalto, não durmo. Mas eu assisti uma palestra sua no YouTube, que você disse assim: quando a gente desencarna... Gente, eu não sei nem que palestra foi essa que eu disse isso. Quando a gente desencarna, a gente continua mãe, o filho continua filho. Então não vai adiantar eles morrerem, porque eu vou continuar aflita. E então, certa vez, eu tive um sonho. Sonhei com os meus 2 filhos, era eu e eles. Só que nós fazíamos parte de uma coisa muito ruim, ela não disse o quê. E eu era a mandante. E eu fico pensando, se esse sonho foi verdade, então agora eu entendi melhor o que está acontecendo hoje na minha família. Eu falei, pois é, olha que oportunidade divina. Né? Eu fiquei imaginando, provavelmente, no mundo espiritual, ela deu um passo a mais. E então recebeu a misericórdia de agora ser orientadora dos 2, esses mesmos 2 que outrora ela participou negativamente. Então agora, no lugar de mãe, ela é educadora, ela me contando os telefonemas. Que eles ligam, ela entra em sobressalto, mas no telefonema ela mantém a onda, né? É isso mesmo, meu filho, mais um dia, não faça isso, meu filho, isso assim, isso assado, isso, mas aquilo, parará. Então, ela é o único fio de ligação desses meninos, único. Né? Aí eu falei disso para ela. Olha, nós não sabemos o destino, o que vai escrever para vocês, mas uma coisa eu sei, Deus conta com você. E você está indo muito bem no seu papel. Mantém? É isso aí. Estamos juntos. Então, esse é o lugar em que a gente entende. O que seria êxito, então, na história dessa família? Entende a perspectiva espiritual como é completamente diferente se a gente pensar em prosperidade, bem-sucedido do ponto de vista material, uma diferença galáctica. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo dela? Porque ela foi um exemplo, primeiro, que me emocionou profundamente, de poder entender quando a gente tem uma perspectiva espiritual, como aumenta o nosso nível de paciência, de tolerância, de indulgência na nossa, né, no nosso dia a dia. Bom, seguindo aí então. Quando Jesus diz para nós, buscai primeiro o reino de Deus, Ele está dizendo assim, qualquer decisão nossa, o parâmetro precisa ser divino. Desde você comprar uma cadeira até você, não sei, abrir uma instituição. Qualquer coisa que você faça, que seu parâmetro é divino, isso muda o meio como você vai dar conta disso. Porque quando você tem a perspectiva divina, é o sentido do que você está fazendo. Então, a vida material, ela deixa de ser finalidade e ela se torna meio para você adquirir o fim, que é o seu crescimento espiritual. Bom, voltando lá para a ansiedade. Então, nós estamos vivendo aqui tempos de alta ansiedade, porque nós tornamos meios fins. A vida material, que seria meio para a finalidade, que é o crescimento espiritual, mudou. A finalidade é crescer para ter. E se a finalidade é o ter, vai acontecer uma coisa muito interessante, que também tem sido grande parte das pessoas que fazem psicoterapia hoje. Já cheguei no ter, bacana beça, e agora? Já me aposentei, já tenho todos os bens que eu queria ter, já fiz todas as viagens que eu queria fazer, e agora?
Para onde eu vou com isso? Meus filhos já estão crescidos. Daí conversava com um senhor essa semana que ele se aposentou. E o dinheiro da aposentadoria, ele não precisa trabalhar mais nada até o final da vida dele, porque ele recebeu um dinheiro considerável pelo trabalho que ele fez. Está bem aplicado. E aí ele disse, bom, então agora eu não tenho filhos, então agora eu tenho que viajar, né? Eu falei assim, você tem que? Que coisa estranha. Então, assim, eu tenho que encontrar alguma coisa para botar nesse vazio. Isso é próprio de uma experiência totalmente ressecada de sentido, totalmente sem Deus. Então, vamos lá na Joana, o que ela diz? O momento da fé, que começa quando você é um bebê, em que você confia em alguém superior de você, se isso está cindido, se você não tem confiança de que você é filho, direito ao amor de Deus porque você é filho, quando você chega na vida adulta e você não mudou esse ponto de vista, você continua achando que ser filho de Deus é algo que não é seu de direito. Então, ser ligado aos bens materiais é muito mais fácil, está muito mais à mão, né, para a gente poder lidar. Então, o grande trabalho que a gente precisa fazer com a gente, para poder sair das crises de ansiedade que nós estamos vivendo, é confiar que nós somos filhos de Deus e temos direito ao amor de Deus, desde sempre e para sempre, pelo simples fato que Ele nos criou. Então, quando eu estava lá em Ibiá e escutei o Pablo tocando essas músicas, eu fiquei pensando, que coisa interessante, todas essas músicas resgatam esse lugar de filho de Deus. Né? Não chora, quem cuida de você não dorme. Não foi isso que a gente cantou hoje aqui? Então, esse aí eu vou levantar, onde eu colocar a mão eu vou abençoar. Então, são frases que vão dizendo assim, olha, tem alguém que cuida de você, você não está à deriva, você é filho. Por que a gente não ocupa esse lugar? Porque a gente tem um coração desconfiado. A gente não acredita que, de verdade, a gente vai ser amparado, acolhido e protegido. Quando eu falo lugar de filho de Deus, lugar de criatura, eu estou dizendo é um lugar de pequeno, mas eu não estou dizendo que é um lugar de fraco. Lugar de pequeno é para a gente entender que estaremos numa relação com Deus sempre hierárquica e significa que haverá muito mais coisa que a gente não entende, não sabe por que se dá desse jeito, porque nós somos pequenos. Então, por enquanto, não dá para entender muita coisa, que foi outra música que a gente cantou hoje aqui. Eu posso não entender, mas eu posso aceitar. Eu posso não achar bacana a beça, não estou pulando de alegria, porque é duro o que eu estou vivendo, mas eu posso confiar que nada é arbitrário na lei de Deus. Por isso que a lei de causa e efeito é tão interessante da gente aprender e entender que ela não é punitiva. Ela é educativa e ela tem graus. Então, nesses graus em que a lei de causa e efeito vai incidir, depende o tempo inteiro do teu movimento com ela. Então, quando a gente vai... Essa palavra merecimento é horrível, né? Quando a gente... Os meninos estão falando aqui de merecimento por isso, porque a gente confunde merecimento com Papai Noel, é complexo. Se você for um bom menino, então você merece presente de Natal. Então, a gente ainda entende merecimento de um lugar muito infantil. Ter uma relação com Deus no lugar de adulto é uma conquista também. Então, todo esse processo de amadurecimento do ser, para poder entender a lei divina, é um trabalho pessoal que você precisa fazer. E aí, voltando lá para a Joana, ela vai mostrar que quando a gente tem uma infância toda em ameaças, para a gente poder confiar que existe um Deus que cuida, independente de se você for um bom menino ou não, é um trabalho diário. E aí, retomando aqui o Bowlby, que foi esse teórico que ela se apoiou para fazer esse capítulo, ele vai dizer que a gente tem 3 comportamentos muito comuns dessa ligação duvidosa em ameaça que a gente estabelece na infância e que a gente precisa tratar na vida adulta e cuidar. E eu acho a Casa Espírita espetacular para nos ajudar a tratar disso, pela convivência que a gente estabelece. Parênteses. Uma vez chegou uma
uma meia senhora, assim, seus 40 e tantos anos, que agora eu estou com 60, então aos 40 novinho. Ela dizia o seguinte, ela experimentou uma manhã com a gente lá na Casa Espírita e fizemos atendimento fraterno e teve um monte de sala de conversa, não sei o quê. No final eu fui conversar, então como é que você sentiu? Como é que foi a experiência? Ela disse assim, vai, vocês aqui são bonzinhos demais. Difícil acreditar, hein? Difícil. Vocês são assim todo dia? Eu falei, não, um dia assim, outro talvez. Mas por que você está dizendo isso? Não, gente, porque, né? Vocês são legal, mas isso aqui não é a realidade, né? Não é. Tipo assim, vocês aqui são meio fake, meio representação, né? E eu disse para ela assim, que interessante, se nós fôssemos mal educados, se nós te atendêssemos mal, se nós aqui estivéssemos de mau humor, isso você acreditaria ser verdadeiro, né? Então, olha só como é que a coisa é invertida. A gente duvida do bem e confia no seu inverso. Então, você acharia a gente mais verdadeira e mais transparente se a gente te tratasse mal? É isso. Ela mesmo ficou surpresa. Se eu te tratasse mal, sim. Então, quando a gente está aqui na Casa Espírita, disse ela, nós não somos perfeitos não, mas aqui a gente faz curso para melhorar. Então, tudo que você está vendo aqui é nosso esforço, sim. E pode ser que em algum momento você duvide se é natural. É que um dia vai ser natural à beça. Pode até não ser no seu 100%. Mas a gente está aqui no esforço diário para que seja natural. Inicialmente é um pequeno esforço, mas logo em breve vai ser muito natural. E você tem todo o direito de poder participar com a gente desse curso, se você quiser. Vai ser um prazer ter você com a gente. Então, duvidar do bem é um lugar mais comum que a gente vai. Muito mais do que a gente confiar. Então, a gente gosta muito mais do controle do que da confiança. Né? Então, Bowlby então diz assim, como a gente é desconfiado, nós vamos para a vida adulta assim, para receber afeto. Provavelmente a gente pode ir para a autossuficiência. Então, quando eu era pequeno, eu precisei muito, não recebi. Você já deve ter escutado isso. Meu pai deixava, minha mãe me deixava no berço, chorando até cansar. Né? Tinha-se essa ideia, que criança tinha que deixar chorando até parar. Só que psicologicamente, isso faz a gente ser autossuficiente, ou seja, não adianta pedir porque eu não vou ter. Então, esse teórico diz que na vida adulta a gente vai para esse lugar. Eu não peço, eu não suporto receber não nenhum. Eu até dou, mas não vem me dar não que eu sou desconfiado. Porque quem me dá, um dia vai querer receber também. Então, eu não recebo para não dever. E aí a gente vai criando, olha que relação complexa, uma relação de autossuficiência. Eu só faço, eu só vou se eu der conta. Não recebo. Não entro em dívida de jeito algum. Só que a convivência ela é toda cheia de dívidas. A gente precisa dever para poder se mover. Precisa faltar para poder se mover. Aquele que está sempre saciado não cresce. Então, nós precisamos da convivência da Casa Espírita para, na troca, eu te dar o que te falta e você me dá o que me falta. E juntos a gente vai fazer muita coisa boa. Se você é autossuficiente e eu também não temos nada a trocar, nem você cresce, nem eu. Ficamos sempre do mesmo tamanho. Mas veja, são estratégias de defesa, aí você tem de sofrer menos. O outro comportamento que o Bobo vai falar é você virar aquele que dá tudo para todo mundo o tempo inteiro. Você dá antes que o outro precise. É a solicitude compulsiva. A gente é compulsivo no dar. É aquele que está sempre doando. Chega antes no centro, é o que saiu por último. Não está bom, não. Tem que ajudar ele a chegar um pouquinho mais tarde, alguém chegar junto com ele e alguém fechar o centro junto com ele. Não deixar o seu companheiro fazer demais. Porque uma coisa, como os meninos trouxeram super bem aqui, uma coisa é seu amigo pedir 1 milha e você andar 2 milhas. Outra coisa é você andar 4, 5 milhas, fazer uma lesão no seu pé, sem teu amigo ter pedido para andar aquilo tudo. Né? Então, a gente, quando exagera esse doar, o que a gente vai entender é, na verdade, eu não estou olhando para quem eu estou dando. Eu estou olhando para outro lugar. Eu estou dando, querendo receber a admiração e o reconhecimento dos outros. Tudo
isso é ansiogênico. Estão entendendo esse exemplo dela? Esses movimentos que a gente faz é ansiogênico, é aflito. E o terceiro tipo é um vínculo ansioso. Eu estou sempre querendo controlar tudo. O dia de hoje, o dia de amanhã, de depois da manhã, de depois. Eu olho lá na frente, vejo todas as catástrofes possíveis e eu já começo aqui todos os dispositivos para aquela catástrofe não acontecer. 2 problemas. Se a catástrofe aconteceu, eu já estou cansado. E se a catástrofe não aconteceu, eu gastei energia à toa, não é? Mas são consequências de um vínculo cheio de ameaça que eu devo ter vivido. Então, essas considerações da Joana é para ajudar a gente a entender que a ansiedade não é uma coisa natural quando ela se torna aflitiva para a gente. Ter um pouquinho de ansiedade é bom, né? Vou ter uma festa amanhã, vai ser meu aniversário, me dá até insônia, porque tanta vontade que eu quero que chegue amanhã. Isso tudo bem, isso vale, faz sentido. Mas uma outra coisa é eu já acordar ansioso, com meu coração acelerado, já passar o dia todo aflito. Isso aí a gente precisa cuidar. E a gente pode cuidar equilibrando as nossas trocas afetivas. Então, quando a gente recebe de Deus, quando a gente se sente preenchido por Deus, nós temos uma plenitude afetiva e espiritual para compartilhar. E a gente compartilha não exatamente para receber de volta, porque a gente já está pleno. É porque é justo. Aquele que recebe muito, para equilibrar-se por dentro, precisa dar, né? Muita gente lá na minha casa espírita fica assustada com tanto de trabalho espiritual que eu tenho. Mas eu costumo dizer, não se assustem com isso, porque eu faço com muito prazer e eu só faço na medida que me faz bem. Eu recebi muito mesmo. Eu nasci num lar espírita, meus pais tinham uma casa espírita. Não dá para ser diferente para mim. Eu não me sinto endividada, não é isso. Eu me sinto beneficamente pressionada a compartilhar o que eu recebi. Porque me faz mal receber tanto e entesourar. Me faz mal porque bens parados cria ferrugem. Eu recebi tanto e o maior prazer que eu tenho é que quando eu compartilho, faz sentido todo o esforço que meus pais tiveram. Todo o esforço que eles tiveram de doar, quando eu dou, isso entra em ressonância. Eles se gratificam também. Tenho certeza que no mundo espiritual onde eles estão, se sentem bem cada vez que eu compartilho o que eu aprendi com eles. Então, estou dando um exemplo pessoal para poder dizer que quando a gente olha para as pessoas no nosso entorno, da dificuldade que acontece com elas no dar e receber, que a gente tenha um pouco de compaixão com isso. Ninguém é egoísta ou orgulhoso por acaso, e nem geneticamente. Egoísmo e orgulho são defesas da alma. Enguiçou alguma coisa na hora do dar e receber. Porque para o bebê é natural ele dar e receber. Sorri, chora, pede colo, aprende a falar, abre os bracinhos. É natural do desenvolvimento humano o abrir-se. Tudo da natureza nasce para florescer, tudo. Qualquer animal, formiga, elefante, qualquer árvore, qualquer flor, e inclusive o homem, nasce para o mundo. Se nesse movimento de nascer para o mundo, algo te aconteceu e perturbou essa comunicação com o mundo, você se recolhe. E pode ir para o egoísmo, para a autossuficiência, lugares defensivos, porque o ir doeu muito, foi traumático. Ou eu posso ir para o exagero do dar para poder melhorar a minha carência. Então, esses movimentos defensivos, para a gente curar eles, a gente precisa de convivência. E é nessa convivência que a gente vai cuidar da nossa relação com Deus. Então, veja, relação comigo mesmo, relação com o outro e com Deus é uma coisa só. Não, nem dá para separar. Então, amor a mim, amor aos outros, amor a Deus, é uma divisão didática que tem a ver com dar e receber nessa atmosfera tão natural e tão humana que nós compartilhamos. Mas tudo começa quando eu começo a me lembrar que eu sempre fui e sempre serei filho de Deus. Esse
esse lugar é o que a gente chama de humildade. A gente complica tanto essa palavra, mas humildade é isso. Humildade é eu saber o meu tamanho e me alegrar com o meu tamanho. Porque se eu me reconheço pequeno, filho de Deus, mas eu não gosto disso, já saí da humildade. Se eu não aguento esse lugar de filho de Deus, que é um lugar que pode até passar por sofrimento, mas esse sofrimento tem explicitações muito para além da minha capacidade de compreender, e eu aceito isso, eu digo sim para isso, aí sim, nesse lugar tem possibilidade de cura, porque só na humildade que dá para a gente se curar, né, gente? Porque todos os outros estados da alma, a gente não recolhe para nós todos os recursos que a espiritualidade dá, a gente desperdiça tudo. Então, para a gente poder se nutrir do que a espiritualidade doa para a gente, do que Deus doa através dos seus mensageiros, eu tenho que ter uma abertura. E aí eu vou lá para, por exemplo, quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, não é que a misericórdia é só para os eleitos, é que para eu poder sentir a misericórdia divina, eu tenho que ter abertura. Essa abertura é uma abertura espiritual, emocional. Eu preciso de abertura emocional para sentir a misericórdia divina. Senão, eu recuso todos os sinais de que está acontecendo uma misericórdia ali, né? Então, quando a gente vai compreendendo que tudo é uma questão de olhar, aí eu volto lá para a candeia do nosso corpo, é o olho. Então, é o olhar. O modo como eu vejo, a perspectiva que eu enxergo isso que me acontece. Então, quando a gente passa por traumas, a nossa perspectiva se fecha, porque a gente está na dor, é claro, mas depois precisa abrir. Mas há pessoas que passam por traumas em suas vidas, que fecham seu ângulo de visão para poder se salvar e não confia na possibilidade de abrir nunca mais. Porque abrir tem o significado de possível ferida nova. Mas como Leon Denis vai dizer lá no capítulo sobre a dor, nós sentimos dor porque nós temos possibilidade de também sentir prazer. Né? Sentir as coisas boas, sentir amor. Então, é o mesmo lugar da alma, a gente não tem uma janela para uma coisa e outra. É a mesma alma que se abre para as feridas, é a mesma alma que se abre para as alegrias. Então, a gente até pode escolher se fechar para as possíveis feridas, mas a gente tem que ter clareza que a gente está se fechando também para as grandes alegrias da vida, né? Uma das maiores alegrias que a gente sente na vida é o amor. Se não é a maior, talvez a maior, né? A gente poder se alegrar. Fechando, então, eu queria terminar. Tem tanta coisa, né, gente, que a gente quer compartilhar que já nem cabe. Para que a gente possa ter os princípios espirituais como sendo a nossa abertura, né, de percepção, buscar primeiro as coisas de Deus, né, e a justiça, para a gente poder estar nesse lugar de colocar as questões espirituais como sendo o nosso parâmetro, como sendo o nosso ponto de reflexão para tomar decisões, Jesus deu o caminho que é a gente guardar os ensinamentos, né? Observar os ensinamentos. E eu fiquei com essa palavra guardar, observar, proteger. Eu me lembrei de um poema que se chama Guardar. Esse poema é do Antônio Cícero. Ele diz assim: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhar, fitar, mirar, admirar, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Ah, isso é demais, não é? Então, guardar os ensinamentos de Jesus é ser iluminado pelos ensinamentos de Jesus, é outra coisa.
Como é que eu posso me deixar ser iluminado pelos ensinamentos de Jesus? Como que eu me deixo tocar pela experiência com Cristo? Não é? Guardar uma coisa é fazer vigília por ela, velar, estar acordado por ela. Isto é, estar por ela, ser por ela. Então, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voo. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema para guardar. Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarde um poema. Por isso, os poemas existem para guardar aquilo que queremos guardar. Então, esse autor, ele está falando para a gente prestar atenção aonde a gente põe o nosso olhar. Se a gente coloca o nosso olhar nessa prosperidade material, o que o mundo diz para a gente que é a promessa da felicidade, e eu vou repetir aqui, eu não estou dizendo que a gente não possa ter prosperidade material, que a gente não possa ter conforto material, não é viver na escassez que prova que a gente é bom cristão, não é isso que eu estou querendo dizer. É quando isso vira sua finalidade, e você passa a sofrer por isso, e viver ansioso por isso, e desesperado por isso. Você se desvinculou da finalidade disso. Então, os bens materiais, seja o seu corpo, suas coisas, ou até conhecimento também é bem. Todos esses bens são perecíveis, tudo isso a gente pode perder. Você pode ter um grande mal cerebral, e não sei, e não poder mais falar, não poder mais escrever. Você não pode colocar a finalidade da sua vida fora. Então, o sentido de existir precisa fazer uma caminhada toda por dentro. Então, a minha segurança não é fora. Minha segurança precisa ser dentro. Então, se eu for para fora, eu vou para o controle. Se eu for para dentro, eu vou para a confiança. Então, guardar os ensinamentos de Jesus é me permitir ser tocado e iluminado por esses ensinamentos para que eu possa me dirigir nessa relação com Deus num bom contato com as questões materiais, que isso não me atormente, não é? Se me atormentar a busca por bens materiais, a gente tem que desconfiar, gente, tem uma coisa errada. Se isso aqui é meio para que eu possa ter mais tempo, mais qualidade de vida, isso não pode me exasperar. Então, eu tenho que rever isso. Será que é a pressa? Será que é a quantidade? Será que é a maneira como eu estou lidando com isso é que não está bom? Quem é que me diz esse checklist? Quem é que dita para mim o checklist do que é ser uma pessoa próspera? Será que dá para você ser o dono desse checklist? Dessa lista do que você tem que cumprir? Eu estava conversando com meu marido, já tem um tempo que a gente conversava sobre isso. De um tempo para cá, eu quero morar em um lugar cada vez menor. Porque o tempo que eu gasto para limpar, para arrumar, para aquilo, eu quero fazer outra coisa, eu quero viver. Eu quero estar com gente, eu quero estar com os meninos, com os netos e tal. Eu prefiro isso do que estar arrumando tanta sala, tanto quarto, tanta cortina, tanta roupa para guardar, tanta roupa para lavar. Quanto menos preocupação com essas coisas, mais tempo para a intimidade, mais tempo para a conexão, nesse lugar onde eu me sinto verdadeiramente iluminada, nesse lugar que eu me sinto de verdade alimentado. Então, essas pequenas percepções é que vão fazendo grande diferença na nossa maneira de viver. Então, agora para fechar mesmo, para valer, para a gente poder buscar primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, nós precisamos um trabalho interior de conquista desse lugar. E diário, porque todos os dias vem informação contrária de que o que a gente precisa colocar em primeiro lugar são parâmetros externos a nós. Então, poder fazer um exame interno e descobrir quais os meus parâmetros de filho de Deus que sou, de criatura de Deus que sou, para onde a minha alma pode se dirigir, que a minha alma cante, que a minha alma se sinta leve,
esse é um bom lugar para a gente habitar. É isso, meus amigos. Muito obrigada. Ana, você não faz ideia do quanto suas palavras, os seus vídeos e os seus livros já têm iluminado vidas, inclusive a minha. Para a gente, assim, é uma emoção, é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente mais uma vez. A gente já te teve online, agora presencialmente. É muito bom mesmo contar com você. Que Jesus continue te abençoando. Obrigada. Por aqui.